A soberana graça do Senhor nos deu a oportunidade, nós estamos aqui pela TV Fé Perfeita, apresentando o programa Fé Perfeita, 24 horas no ar, e através do site www.feperfeita.org.br. E através desta emissora amiga que nesta hora abre as portas para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue até a sua casa. Nós estamos agradecidos a Deus pela oportunidade rica que Ele nos concede de termos aqui no programa de hoje nosso irmão Marco Silva, que é um cirurgião plástico, é um escritor e, sobretudo, um servo de Deus. E nós estamos muito felizes pela participação dele nesse programa. E ele acabou ou está escrevendo um livro, não é, irmão Marcos, sobre o Armagedon. O Armagedon. E nós o convidamos para que ele pudesse participar conosco deste assunto tão eminente e tão claro diante dos nossos olhos, que é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Irmão Marcos, esse assunto de guerra é um assunto muito antigo, porque se olharmos a história antes de Cristo, o mundo foi sempre marcado por guerras na história. Entre os medos, os persas, os babilônicos, o povo de Israel, a Bíblia está cheia de registros de guerras, né? Então, quando Jesus fala aqui em São Mateus 24 que nós teríamos guerras antes do tempo do fim, não é que nós ouviríamos de guerra, mas que estas coisas fossem necessárias. Então, nos dá a entender que estas guerras seriam diferentes das demais guerras que existiam naqueles momentos. Como é que o senhor vê esse quadro? Na verdade, pastor César, guerra, como o senhor bem falou, desde que o homem caiu, com o primeiro assassinato na terra por Caim, o homem passou a se desentender, as pessoas aí em Babel com Nimrod entrou nessa discórdia, na confusão maior ainda, e começou a guerra do homem contra o próprio homem, fazendo do homem o próprio inimigo dele mesmo. Na verdade, guerra sempre existiu. Agora, como Jesus descreveu aí em Mateus 24, isso é tal qual a iniquidade das pessoas que tende a aumentar no final dos tempos. Iniquidade, maldade, no caso pecado, ruindade nas pessoas, isso sempre existiu. Todo tipo de crime, de abominação, seja adultério, roubo, assassinato, desde o primeiro pecado que começou a existir na face da terra, agora nunca de uma forma como se tem se visto hoje. É diferente do passado porque elas são mais frequentes, são usadas outros tipos de manipulação para esse tipo de guerra, não só a guerra ela é física, mas é uma guerra espiritual, uma guerra psicológica sobre as pessoas que traz o terror sobre todo o mundo. Muito bem, irmão Marcos, aqui no Apocalipse, no capítulo 7 do livro de Apocalipse, nós temos uma escritura bastante interessante. Diz: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Esta escritura, ela tem uma aplicação, porque nós sabemos que ventos na Bíblia falam de guerras, como águas falam de pessoas, nações. Não é? E como mulher representa a igreja dentro da tipologia da Bíblia. E aqui nós estamos vendo 4 anjos posicionados para destruírem a terra e os seus, consequentemente, os seus moradores
Mas um outro anjo se interpõe e disse: não danifiqueis até que hajamos assinalado os servos do nosso Deus. É interessante porque lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, não é? Existe uma semelhança que a gente pode juntar com essa aqui agora, porque em Ezequiel 8 havia um quadro que acho que era semelhante ao que nós estamos vendo no comportamento da sociedade atual. Como é que o senhor vê esse quadro da sociedade atual? Com certeza, pastor César. Essa escritura que está em Ezequiel 8 e termina no Ezequiel 9, ela reflete o quadro atual da sociedade, porque, como bem falou Salomão, usado pelo Espírito Santo de Deus, não há nada de novo debaixo do sol, o que é já foi, o que há de vir também já foi. Está dizendo que as pessoas elas seriam as mesmas, com as mesmas maldades, com as mesmas iniquidades, com o mesmo coração cheio de coisas que não agradam a Deus. E a tendência seria multiplicada, como Jesus fala em Mateus 24, sobre o aumento da iniquidade e o amor se esfriando das pessoas. Então esse quadro de Ezequiel 8, ele mostra o que as pessoas eram naquela época e são hoje, porque nessa passagem o Espírito Santo de Deus arrebata o profeta para mostrar a ele o que está acontecendo dentro do templo e na cidade. Ele vê que dentro das igrejas, no caso o templo lá na época de Ezequiel, as pessoas estavam pecando contra Deus, adorando a outros deuses. Havia adoração ao sol, a Tamuz, era o filho de Semíramis com Nimrod, um deus pagão, dentro do próprio templo do Senhor, e outros tipos de abominações, várias figuras que eles adoravam. E ele foi mostrando cada coisa pior, assim, horrorosa aos olhos de Deus, também do profeta. E naquela oportunidade surgiu 4 anjos também, armados fortemente, mas no meio desses anjos apareceu um anjo também, um homem vestido de linho, com um quinteiro na mão, e esse recebeu a ordem do Senhor que ele saísse e marcasse na testa, marcasse aqueles que com ele, Deus, abominava e odiava esse tipo de procedimento desse povo. E aqueles 4 anjos bem armados, depois ele disse: você segue esse anjo aí, e aqueles que não tiverem a marca, matai a todos. Então o senhor vê uma semelhança na abominação praticada por Israel naqueles dias com a abominação que está sendo praticada nos nossos dias hoje. Lá dentro do templo e aqui dentro das igrejas, no modo geral. Não é? Na igreja no modo geral. A verdade é que o comportamento da sociedade foi absorvido pela igreja. É assim que o senhor vê? Quer dizer, a igreja hoje não tem quase nenhuma diferença do comportamento da sociedade. O desrespeito, a falta de temor de Deus está hoje infiltrada dentro da religião? Com certeza. Nós podemos observar uma realidade que isso é inconteste. A igreja que Cristo instituiu e que ele deseja para ser a sua noiva, era uma igreja que fosse transformada de uma forma que pudesse transformar o mundo. O que nós vemos hoje é uma igreja que está transformada pelo mundo. O mundo infiltrou as igrejas do modo geral, e quase nenhuma igreja hoje, não só o prédio, mas a igreja, pessoa, está dentro da vontade de Deus. Porque eles se absorveram, como o senhor bem falou, a mundanidade, tudo que não presta, que vem desde a rebelião de Nimrod, depois do dilúvio com Noé. O Nimrod da Bíblia lá, ele na história secular, ele é chamado de o Hermes, que é o intérprete dos deuses. Ele fazia essa mediação entre o homem e Deus, daí nasce o termo de hermenêutica, né? Que é a interpretação de textos. E aí você tem nessa linhagem, você pode caminhar com essa linhagem, eles descem pelo Vale do Sinar e ali edificam, constroem a Torre de Babel, e dali você tem, mais tarde, o próprio estabelecimento da Babilônia, que se exalta, e daqui um pouco Deus derruba, e vem guerras, né? E nós estamos falando aqui de guerras, e daqui um pouquinho os medos, com Ciro, derruba a Babilônia,
e daqui um pouquinho vem Alexandre o Grande e toma o poder, né, dos persas, e daí um pouco surge o Roma. Este Império Romano, dentro da visão daquela substituição de reinos dos gentios no mundo, que o profeta Daniel interpreta na visão, no sonho de Nabucodonosor da estátua. Lá no final tem uma mistura de ferro com barro, os pés da estátua, e que haveria uma pedra que seria cortada sem auxílio de mãos. Escuta aqui, na sua visão, como é que o senhor vê Roma dentro deste quadro profético da Bíblia? Roma, com certeza, o maior império sobre a Terra, em poderio militar, não o maior império do ponto de vista de riqueza, porque o maior império rico do mundo foi a Babilônia. Esse país foi levantado, eu creio, dentro do script que o Senhor, antes da fundação do mundo, já conhece, já estabeleceu, para transformar a sociedade de uma maneira como hoje nós vemos. A Igreja Católica Romana, com todo respeito aos fiéis dessa igreja, entendeu? Ela foi usada de alguma forma por uma pessoa para infiltrar dentro da igreja os deuses pagãos que veio da Babilônia para o Egito, do Egito para a Grécia, da Grécia para Roma. Havia em Roma uma adoração, um panteão a todos os deuses. Era uma região, era um povo politeísta e sempre ligado às coisas da carne. Impressionante que o senhor está falando uma coisa sobre a maior riqueza foi do Império Babilônico. Mas a Bíblia, no capítulo 18 de Apocalipse, chama esta mulher, esta igreja que está assentada sobre 9 montes, esta cidade que está edificada sobre 9 montes, onde a mulher está assentada. Nós sabemos perfeitamente que no mundo só existe uma cidade religiosa edificada entre 9 montes, que é o Vaticano, e é a figura da mulher. Mas aqui no Apocalipse ela é chamada de Mistério Babilônia, porque ela absorveu no mundo as riquezas do mundo, não com a força que ela conquistou nas guerras, mas com a confiscação, com a venda da fé, né, o comércio que ela fez da fé de Deus, se tornou este grande mistério. E como o senhor termina na sua fala dizendo que ela trouxe para a igreja os deuses do panteão que ela sempre teve, que ela era politeísta, nós temos também o mistério da Santíssima Trindade, que é, sem dúvida alguma, a divisão de Deus em 3 pessoas distintas, quando, na verdade, a Bíblia não fala sobre isso. Não fala sobre isso, e muito pelo contrário, a Bíblia chama a atenção de que nós deveríamos olhar para um único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Não é? Jamais ouvi outro, jamais verá outro. E aí, como é que o senhor fala sobre esse mistério da santolatria e dessa divisão de Deus em 3 pessoas que um judeu jamais poderia aceitar? Justamente porque, pastor, como eu fui falado, né, bem falei aí, o panteão de Roma é uma importação, um sincretismo religioso com todos os deuses pagãos, desde a Babilônia, passando, como falei já, pela Grécia e Egito primeiro, Grécia, chegando até eles lá. É uma adoração que veio trazida desse povo. E hoje nós sabemos que Hermes também é a mesma figura de Adonis. Adoração, ele tem vários nomes, que na verdade é Nimrod, entendeu? Nimrod, que gerou Tammuz, que segundo a mulher Semíramis, que hoje é adorada na igreja com outro nome, a Maria que a igreja hoje conhece, não é a Maria, mãe de Jesus Cristo. Eu escrevi isso nos meus livros, o último livro que eu escrevi, Sou o Poder que Não Existe. Eu contei essa história lá, porque a Maria que hoje a igreja adora e idolatra não é a Maria, mãe de Jesus, é a Maria que significa Semíramis. Esse mistério de Roma, que a Bíblia fala da Babilônia, realmente Roma enriqueceu, eu também me reportei isso no livro, com esse confisco, tomando o dedo das pessoas, entendeu? A igreja ela foi um objeto de vergonha
e afastou as pessoas de Deus. É tanto que a partir do século XVI, final do XVI para XVII, Deus saiu de cena por conta disso, porque a igreja que dominava o mundo fez isso com o povo. E ninguém podia querer servir um Deus que fosse dessa forma, um Deus que assassina, um Deus vingativo, um Deus ladrão do modo geral, porque a igreja fazia isso. E isso realmente desvirtualizou a imagem de Deus perante as pessoas que não creem, os incrédulos, na verdade. Porque quem crê e a fé é firme, jamais teria saído da sua presença. E essas atitudes praticadas pela igreja ao longo dos séculos aí, levou principalmente os países europeus, na sua visão, à condição que eles estão hoje, de indiferença para com a fé religiosa? Com certeza, a Europa hoje, ela está totalmente tomada pela ação do inimigo na vida das pessoas. A igreja, Deus saiu de cena. Deus é mais uma coisa na sociedade, não é mais nada. Eu às vezes costumo dizer que Deus é só uma piada, sabe? É um ser mitológico, é um ser folclórico, né? Porque na verdade as pessoas não têm nenhum respeito. Aliás, as pessoas, quando a gente diz, não é o povão, é a liderança, a igreja, aqueles que encabeçam o sistema religioso, pastores e padres, eles não têm nenhum respeito por Deus, porque quando a gente fala Deus, Deus é invisível, Deus é um espírito, mas nós estamos nos referindo à palavra, não é? Aos escritos sagrados, que é a manifestação do caráter de Deus, da pessoa de Deus aqui, não é? A Bíblia é Deus em forma de letras, expressa a sua caráter, a sua vontade, a sua personalidade, o que ele quer, e isso não é respeito, não é? Não é verdade? Então isso é desrespeitado. Mas parece que nós fugimos um pouquinho do assunto, mas haverá uma grande, para a gente fechar esse assunto aqui, para no próximo programa a gente falar um pouco mais sobre guerras, mas haverá uma intervenção de uma guerra completamente diferente das demais que já houve aqui na Terra, quando este poder que desvirtuou a imagem de Deus para a humanidade será extirpado, não é? Com certeza. Como é que o senhor vê essa finalização? Como é que o senhor está vendo os sinais para esta finalização nessa época? A Bíblia é clara quando Jesus, em Mateus 24, fala sobre o aumento da iniquidade, o amor se esfriando das pessoas e as guerras e o rumor de guerras. Na verdade, a guerra final, que é a guerra que está projetada e está já escrita e ninguém vai mudar isso, porque é a palavra do Senhor e o Senhor não volta, não é um para mentir, ele sabe o que está fazendo, sabe o caminho que está tomando a humanidade. E essa batalha final no Armagedon, que é o Vale do Megido, que nós tivemos a oportunidade de estar lá esse ano com o senhor, verdade. Essa batalha final é uma batalha diferente, porque essa guerra não é uma guerra mundial no sentido de que é o mundo todo, mas é o mundo todo contra Israel. O povo de Deus, aqui na hora ele manda reter os 4 cães parar, porque ele ainda vai separar o povo dele, que está lá, e vai separar os que são deles, para que venha depois sobre o povo a desgraça final que eles merecem. Não porque Deus quer assim, porque decidiram nos seus corações andar dessa forma contra o Senhor. Essa é só a colheita. Só a colheita. Estão colhendo aquilo que eles plantaram e vão colher, embora nós estejamos falando sobre isso. O Senhor fala todos os dias nos seus programas, eu tenho ouvido os seus programas, a gente tem escrito as coisas, tem sido pregada a palavra, mas as pessoas elas não estão fazendo ouvido de mercador. Não pode dizer depois que não foram avisadas, porque elas não creem realmente, na verdade. Então o que vai acontecer é que esses anjos que estão segurando esses 4 cantos da Terra, que é o leste, sul, leste e o norte, sul, leste e oeste, que é do globo todo, eles serão depois deixados livres para que faça o que Deus quer que faça, porque o povo quer que seja feito. Esse povo que não conhece, não reconhece, que não teme. Porque a palavra temer a Deus não é ter medo de Deus. A palavra temer a Deus é respeitar Deus, é considerar Deus, é amar Deus sobre todas as coisas. Na verdade é isso. E infelizmente essa população, essa geração final não tem Deus no coração, porque o senhor bem falou, os próprios líderes das igrejas hoje, eles não primam por isso. Eles têm outros interesses, infelizmente. Eu agora estava falando sobre um caso médico, eu sou médico, como o pastor bem falou, a gente vê hoje médicos, colegas, entendeu, que é um sacerdócio, deveria ser, não é mais como não são sacerdotes das igrejas hoje,
Eles visam hoje fama, dinheiro. Tem colegas que fazem cirurgias e colocam prótese, infelizmente, entendeu? Porque rende alguma coisa para eles, de alguma forma. Não estão interessados se vai dar certo ou não vai. O que importa é que no final tem um retorno financeiro, tem um retorno também de projeção na sociedade, e assim também funciona, infelizmente, hoje os líderes religiosos em todo o mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós temos a oportunidade de ver isso, nós andamos. Verdade, verdade. Irmão Marcos, o tempo já vai terminando aqui, mas olha aqui, o Apocalipse 18, 4, nós temos uma palavra do anjo com relação a este mistério que as pessoas estão embriagadas, porque religião já se dizia que era o ópio da sociedade. Na verdade, aqui muitas pessoas estão embriagadas com esta visão da religião, e você vê pessoas carregando a Bíblia, pessoas boas, sinceras. Eu acredito que a maioria das pessoas que procuram uma igreja, elas são honestas, sinceras. Agora, a falta, aliás, você olhar isso na Bíblia, você vai ver que Jesus sempre falou contra a liderança. Sempre falou contra os escribas, os principais, os sacerdotes. Ele nunca tratou mal uma Madalena, um ladrão, um Zaqueu. Não é? Mas a liderança, ele foi muito duro com ela. Então, mas as pessoas não têm culpa disso. Então, eu pergunto ao senhor, as pessoas que estão procurando, multidões que estão indo atrás desses líderes que surgem a cada dia, e a gente olha o mistério da Babilônia. O mistério da Babilônia é uma igreja que gerou filhas, como o senhor falou sobre o século XVI, o século XVII, século XVII. Então, o surgimento do protestantismo, porque até então era uma mulher, mas depois que ela gerou, ela se tornou mãe. E aí nasceu várias filhas. Em Apocalipse 18, 4 diz: sai dela, povo meu, para não se tornar participante dos seus pecados e não incorrer nas suas pragas. Quer dizer, há uma penalidade sobre esta igreja e sobre aqueles que compõem, que estão atrás desse movimento, desse mistério da Babilônia? Com certeza. Mais uma vez aí, nós vemos a misericórdia e a compaixão de Deus para com os que são seus e com todas as demais pessoas. A misericórdia de Deus, ela está para todos. A compaixão também, mas poucos de verdade querem aceitar isso. E dentro das igrejas, como o senhor bem falou, há muitas pessoas sinceras, pessoas que têm sinceridade, têm vontade de servir a Deus, mas elas estão sendo embriagadas. Eu, essa semana, final de semana, preguei sobre um texto de Jeremias, lá onde o profeta Jeremias é levado pelo Senhor a servir vinho dentro do templo. Servir vinho dentro do templo, a igreja. O profeta da igreja, o sacerdote. Os recabitas. E esse povo disse que não tomaria o vinho, porque eles receberam desde os seus pais que não era para tomar vinho, não era para construir nada, era para morar em barracas, entendeu? Era a vida deles. Eram fiéis a Deus e permaneceram firmes assim. Nós vimos hoje nas igrejas os pastores e padres, no modo geral, servindo vinho. O vinho é a alegria do mundo, é falando coisas que estimulam a alegria da carne, das pessoas, mas elas não são levadas ao arrependimento, não são ensinadas a viver fielmente para servir a Deus. Então a sinceridade, ela é importante, mas acima de tudo para Deus o que importa não é a sinceridade, o que importa é a fidelidade à sua palavra. Não é a palavra de pastor, de padre, de bispo, de A nem B, é a palavra de Jesus Cristo pela Escritura, que está escrita na Bíblia Sagrada, que não é um livro, como já falei nos meus livros, que é um livro de literatura, de história, para interpretação. É um livro de revelação. Sim. Nós precisamos estar diante de Deus, ter intimidade com Ele, para que possamos, de verdade, conhecer e saber qual é a sua vontade. Não apenas por ler e ouvir. Temos que praticar essa palavra. Pois é, porque, na verdade, o senhor disse uma coisa extremamente correta aí, a sinceridade, né? Se você olhar o mundo pagão, parece que eles são muito mais sinceros do que o mundo do cristianismo. Né? Uma mãe ter coragem de sinceramente pegar um filho e jogar em sacrifício a um Deus na boca de um crocodilo na África. Quer dizer, você veja extrema sinceridade em obedecer, mas de maneira errada. Então, a sinceridade é errada. Eu posso tomar aqui a estrada querendo ir para Recife e pegar a estrada que vai para Natal.
Eu não vou chegar em Recife nunca. Lá no trevo eu me enganei. Então, o que é importante é estabelecer uma fé genuína na palavra. Fora da palavra, tudo é engano, e a sinceridade não vai pesar aqui. Não vai. Muito bem, nós chegamos nos momentos finais, o tempo acabou, mas nós vamos voltar no próximo programa, ainda aqui com o Dr. Marcos, que é escritor, que é pregador do Evangelho também, voltando a falar sobre o assunto que nós começamos aqui, sobre as 3 grandes guerras mundiais. A primeira, a segunda e chegando nesta que nós estamos por ver, quer dizer, eu espero não estar aqui não, que será que o mundo verá, né, o Armagedon, porque é profético. Mas nós vamos orar e no próximo programa nós voltamos com o assunto. Deus Pai, nós agradecemos por esses momentos e pedimos ao Senhor que estas palavras tão bem colocadas possam penetrar no coração das pessoas que nos assistiram nesta programação. E eu oro que o Senhor dê a eles o esclarecimento, a luz da tua mente eterna, para que eles possam encontrar o caminho de volta para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo te peço. Amém. Mais uma vez, chegamos ao final deste programa e nós deixamos aqui o nosso contato para que você possa receber em sua casa, em sua residência, gratuitamente, CDs, DVDs e literaturas que nós enviamos para a sua residência. Você pode mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos escrever para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba, ou até nos telefonar através dos telefones 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Acesse o nosso site www.feperfeita.org.br e você pode assistir os nossos cultos terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã. Acompanhe a programação 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.